Pessoal, hoje começou a audiência de instrução e julgamento de Monique e Jairinho. Então, nesse vídeo você vai acompanhar um especial sobre tudo o que aconteceu de mais importante. Então, vem chegando para mais um vídeo do nosso canal, Suas Notícias Hoje. Você vai conferir também depoimento do Leniel. Monique quer contar à justiça tudo o que aconteceu e ainda rolou também barraco em plena audiência. E estamos aqui então para falar dos principais acontecimentos do julgamento desse caso que chocou todo o nosso Brasil, e desde já quero a sua participação comentando cada notícia. Depois de quase 7 meses da morte de Henri Borel, de 4 anos, as audiências de instrução e julgamento do caso começaram no 2º Tribunal de Júri do Rio de Janeiro, com a presença da mãe da criança, Monique Medeiros, e acompanhamento remoto por vídeo de Jairo Souza Santos Júnior, o padrasto, conhecido como Dr. Jairinho. O Ministério Público tentará demonstrar o padrão de comportamento sádico do ex-vereador. Segundo o Ministério Público, com base em laudos e depoimentos, a polícia e a promotoria dizem que Henri foi torturado por Jairinho no apartamento do ex-vereador na Barra da Tijuca, enquanto Monique tinha ciência do risco que o filho corria. Ao longo da investigação, ex-companheiras de Jairinho foram à polícia denunciar agressões com elas e seus filhos. O ex-vereador também responde criminalmente por tortura contra 2 crianças, à época com 3 e 4 anos. E o que diz Leniel Borel sobre tudo isso? Pai de Henri Borel, aguardou com grande expectativa e apreensão a primeira audiência de instrução do julgamento, em que o médico e ex-vereador Jairo Santos Souza Júnior, o doutor Jairinho, padrasto do menino, e sua ex-namorada, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, mãe da criança, são réus pelos crimes de tortura e homicídio triplamente qualificados, além de fraude processual e coação no curso do processo. Além da saudade do filho, o engenheiro teme que testemunhas de acusação que não foram localizadas pela justiça não comparecessem à sessão, colocando em risco a continuidade do caso. O próprio Leniel é uma das 12 testemunhas que prestou depoimento no plenário do 2º Tribunal do Júri, no Fórum da Capital, no centro do Rio. Ele ficou na mesma sala que a ex-esposa Monique, que deixou o presídio onde se encontra desde 8 de abril para se fazer presente na audiência. Jairinho, por outro lado, participou virtualmente. Ele participou então da audiência por videoconferência em virtude de uma solicitação feita pela defesa do ex-vereador. No pedido remetido à justiça, os advogados explicaram que por conta da pandemia da Covid-19, sempre que o preso deixa a unidade prisional e retorna, precisa ficar em quarentena. E aí, pessoal, o que vocês acham disso? E Leniel respondeu com relação à sua expectativa para essa primeira audiência. Ele quer que a verdade comece a ser esclarecida. Ele enfatizou que está lutando diariamente para que a justiça seja feita e os 2 monstros que assassinaram brutalmente o seu filho sejam punidos. Ele foi questionado também se ele acredita que as testemunhas de acusação, como elas irão se comportar. Veja só qual foi a resposta. Eu espero que as testemunhas se sensibilizem e compareçam para contribuir com informações sobre a morte de Henri e que falem toda a verdade que sabem sobre o que aqueles 2 monstros fizeram e articularam desde 8 de março, data da morte de Henri, até o presente momento. Ele também foi questionado com relação à falta de alguma dessas testemunhas que não conseguiram ser intimadas e se isso preocupava. Ele diz que sim, preocupa com certeza. É estranho tantas testemunhas não serem localizadas. Causa muita apreensão não saber o que está acontecendo para não comparecerem, ainda mais sabendo da influência política e do passado agressivo de Jairo. Sobre os próximos passos do processo, ele diz que Monique e Jairo sejam pronunciados pelos crimes bárbaros e cruéis que cometeram e condenados na proporcionalidade dos crimes contra Henri. Leniel também foi perguntado, 7 meses depois da morte do Henri, como ele está.
Vejam só a resposta de Leniel. Henry, com 4 anos, já demonstrava que faria diferença na sociedade e esses assassinos me impediram de sentir orgulho do bem mais precioso da minha vida, de poder acompanhar o crescimento da criança mais amorosa que conheci. Hoje me sinto como se estivesse amputado. A melhor parte de mim não está mais aqui do meu lado. Só Deus para confortar todo dia e me ajudar a seguir em frente até que um dia possa encontrá-lo novamente lá no céu. E pessoal, o clima ficou quente lá no tribunal e essas foram as perguntas feitas a Leniel pelos jornalistas em frente ao Tribunal de Justiça. Essa é a expectativa de Leniel e qual a de vocês que estão acompanhando esse caso desde o início. E vejam só, a defesa de Monique diz que ela quer contar à justiça tudo o que aconteceu. O ex-vereador Dr. Jairinho relatará pela primeira vez às autoridades sua nova versão sobre o que aconteceu na madrugada em que Henry morreu. Tiago Minagé, advogado de Monique, afirmou o seguinte: no primeiro depoimento à polícia ela estava coagida, protegendo Jairinho. Agora a história vai ser a verdadeira, afirmou então seu advogado. Monique esteve presente na primeira audiência de instrução e julgamento do caso no segundo tribunal do júri no Rio de Janeiro, então onde foram ouvidas as testemunhas de acusação. O advogado disse também o seguinte: estamos com expectativas positivas para essa audiência, mas de forma moderada e com o pé no chão. Estamos esperançosos para começar a reverter essa situação. Essa é a primeira vez que Monique vai ter essa oportunidade. Ela precisa e quer falar o que aconteceu. Durante as investigações, a defesa de Monique tentou fazer com que ela fosse ouvida novamente, assim como outras testemunhas que mudaram suas versões, mas o pedido foi negado pela polícia. E veja só o que mais disse o advogado de Monique: eu tenho questionamentos para todas as testemunhas que estarão presentes nessa audiência, sem exceção. Mas de todas, a testemunha que eu mais quero questionar é o delegado Henrique Damasceno. Quero entender por qual motivo ele não ouviu a Monique novamente, sendo que quando ela foi ouvida pela primeira vez, era apenas uma testemunha e não suspeita. Isso foi uma violação de direito. Damasceno foi o delegado responsável por conduzir as investigações na 16ª Delegacia de Polícia. Ele colheu pela segunda vez os depoimentos da babá Tainá Oliveira, da empregada do casal Leila Rosângela e da ex-mulher e mãe dos filhos de Jairinho, Ana Carolina Neto, mas se recusou a ouvir Monique. E aí, pessoal, o que acham que Monique irá relatar nessa nova versão? Acham que ela está com esperança de ser inocentada com esse novo depoimento? Vocês acham que há possibilidade de Monique também ser uma vítima nessa história? Comenta aqui o que você acha. E também rolou barraco, o clima esquentou, uma discussão ríspida entre o representante do Ministério Público e a defesa de Monique Medeiros, mãe do menino Henry, interrompeu o primeiro depoimento na audiência do processo que apura a morte da criança. A discussão ocorreu entre o promotor Fábio Vieira dos Santos e o advogado Tiago Minagé, que defende Monique. Vieira conduziu o interrogatório do delegado Henrique Damasceno, responsável pelas investigações do caso, quando Minagé interrompeu para tentar impugnar uma pergunta. Irritado, o promotor levantou a voz e gritou: "O senhor respeite a sua profissão e este juízo." O advogado retrucou: "Nem estou vendo o senhor." O representante do Ministério Público então rebateu: "Se o senhor é cego, é problema do senhor." A juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal do Rio, também levantou a voz, tentando encerrar a discussão. Ela fez referência aos tumultos frequentes ocorridos durante os depoimentos da CPI da Covid no Senado. Aqui não é CPI. Aqui a gente está para ouvir a testemunha, repreendeu. Como os ânimos permaneceram exaltados, ela voltou a advertir o promotor e o advogado: "Eu não tenho nada a ver com isso, com as briguinhas de vocês. Isso aqui não vai virar circo nem debate", disse a juíza. Em seu depoimento, Damasceno foi perguntado sobre a conduta de Monique e de Dr. Jairinho.
Ele destacou que em nenhum momento os dois demonstraram sofrimento com a perda da criança. Veja só o que relatou Damasceno. Soube através dos policiais que enquanto Monique estava prestando depoimento, Jairinho fez uma piada absurda dizendo: "Minha mulher está dentro de uma sala com 3 homens tentando ser engraçado". Em outro momento, o delegado confirmou que Monique tirou uma selfie com Jairinho na delegacia no dia em que ambos prestaram depoimento. Foram convocadas 11 testemunhas da acusação, de acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Entre elas, além dos pais e padrastos de Jairinho, estão Ana Carolina Ferreira Neto, ex-mulher de Jairinho, e Tainá de Oliveira Ferreira, babá do menino. A juíza Elizabeth Machado Louro determinou que as testemunhas de defesa sejam ouvidas em outra data. A lista ainda não foi divulgada e parece que Monique não estava muito preocupada quando estava prestando depoimento, não é mesmo? Já que estava tirando foto em plena delegacia e agora chegou a hora, finalmente, de novas revelações sobre o caso e já pergunto qual a sua expectativa sobre esse julgamento. Nós aqui do canal estamos atentos a todos os acontecimentos e a qualquer momento traremos um novo vídeo sobre os bastidores e novas informações sobre o caso Henri Borel. Para não perder nenhuma novidade do que mais acontece no nosso Brasil, faça sua inscrição, ative as notificações e deixe aquela curtida que ajuda muito a gente a trazer essas notícias diariamente aqui para vocês. Nos vemos logo mais no próximo boletim.